Olá, família de Deus, olá você inscrito no canal Com os Olhos no Céu, tudo bem? Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela imensa oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra. Gostaria de pedir-te, ó Deus, que Teu Santo Espírito esteja conosco, neste momento, com as coisas que temos que aprender. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ler 2 Samuel 20, versículo 7. E lá diz assim: Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Interessante, quando nós falamos a respeito desse texto, é buscar o contexto histórico em que ele foi escrito. Davi vinha de uma grave guerra civil, onde ele e o filho guerrearam por Israel. Absalão se revoltou e a revolta foi grande, a ponto que Davi teve que fugir com a sua família. E agora Davi consegue restabelecer o seu trono. E Davi agora reúne o povo de Israel. Quando Davi reúne o povo de Israel, Bicri, Sebá, filho de Bicri, que o texto do capítulo 20 também o apelida de filho de Belial, tamanha era a sua capacidade de gerar problemas, Sebá vai e fala: olha, que temos nós com o filho de Jessé? Que temos nós com Davi? E sai em revolta, toca uma buzina e sai. E muita gente vai com ele. E Davi chega e fala: olha, se a gente não tomar cuidado, Sebá pode dar mais trabalho que Absalão. E aí, a coisa foi tão séria que a guarda pessoal de Davi deixou Davi por um momento. Joabe e seus homens, e eram muitos os homens que acompanhavam Joabe, também se uniram. E os valentes, que era uma classe sensacional de homens, e se você quer saber um pouquinho mais deles, olha lá no 2 Samuel capítulo 23 para ver quem eram esses homens, quem eram estes valentes. E saem todos eles para capturar e trazer Sebá morto ou aniquilado, para que esta revolta seja estancada e aí sim o reino de Davi possa ser restabelecido em paz. Essa é a história, esse é o contexto. Agora vamos ver alguns panos de fundo dessa história. Sebá era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, ela meio que nunca aceitou o fato de Davi, sendo da tribo de Judá, ter chegado ao trono. A expectativa da tribo de Benjamim era a perpetuidade do trono. Essa era uma expectativa de Saul, era uma expectativa da mulher de Saul. E a gente viu no vídeo passado sobre 1 Samuel 27 que Jonatas, ele não aceitou esses desígnios humanos, mas sim ele entendia o que Deus queria para a vida dele. Mas a tribo de Benjamim não. A ponto que a mãe de Jonatas o censurou, o pai. Que isso, rapaz? Você está abrindo mão de um direito que é seu por conta desse rapaz chamado Davi? E agora chega Sebá e fala: que parte temos nós com Davi? Então essa é uma questão a ser considerada por esse rapaz. Veja bem, hoje nós temos muitas pessoas que têm alguns pensamentos parecidos. Quer ver um deles? Que parte temos nós com Ellen White? Que parte temos nós com o espírito de profecia? Tudo bem, eu sou adventista, eu aceito o sábado, mas eu não tenho parte com ela. Que parte temos nós com o Espírito Santo? Por que Espírito Santo? Que base tem para o Espírito Santo? E aí começa a pegar vários textos e começa a questionar isso também. Que parte temos nós com a moral pregada na Bíblia, com as questões de pureza sexual pregadas na Bíblia? Que parte temos nós? Vamos viver uma religião de acordo com a nossa vontade. Porque Sebá, naquele dia, o que ele fez? Ele foi contra um desejo de Deus, porque foi Deus que colocou Davi naquele lugar.
Foi Deus que fez Davi rei. E quando ele diz não temos parte, nós, de certa forma está dizendo não temos parte com os planos de Deus. Mas, amigo, nós devemos olhar para aquilo que Deus colocou como plano seu, como meta sua. E nós devemos ter parte, sim, nas coisas que Deus estabeleceu. E sabe, naquele dia, valentes foram chamados para levantar o estandarte da verdade e a vontade de Deus perante o povo. Hoje, valentes também são desafiados a quando essas pessoas levantarem com essas teorias, eles bravamente romperem com essas pessoas e falarem para elas, olha, este pensamento não é de Deus, não vem dele, ele não faz parte daquilo que Deus espera do seu povo. E aí, essas pessoas, elas deixam de fazer parte e deixam de pregar e colocar diante da igreja as suas teorias que só trazem divisão e não trazem salvação. Então, que nós possamos afastar o espírito de Sebá de nós. E quando Sebás vierem até nós, que nós sejamos valentes o suficiente para refutá-los e para colocá-los no seu devido lugar e para dizer que o assim diz o Senhor é o que tem que prevalecer. A vontade de Deus e não a vontade humana. E nenhuma teoria humana, mas sim aquilo que Deus disse como verdade. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos nós e que nós tenhamos dias maravilhosos na presença dEle. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, acreditamos nas Tuas verdades e acreditamos sim que nós temos parte em tudo que o Senhor colocou como princípio e que nós possamos segui-los em nossas vidas. Cuide de nós, nos abençoe hoje e sempre. Eis o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.